voltamos e é hora de bater aquela resenha. Aperta o cinto, que no Fiat é aqui embaixo, arruma o retrovisor, testa o freio que é importante, a buzina, o Resenha 147 está na área e o convidado de Cleiton Ramos e de Anderson Toledo é nada mais, nada menos que o técnico havaiano Geninho. Todo mundo preparado? Acelera aí, Cleiton! Galera, seja muito bem-vindo no ar o Resenha 147. Hoje, já deu para perceber, estamos aqui com um convidado muito especial. É o comandante azul, o técnico Geninho. Tudo bem, Geninho? Prazer estar dentro desse Geninho. carrão. Já tivesse, hein? Não cheguei a ter, mas foi da minha época. Ah. Realmente foi da minha época. Bora resenhar, Geninho? Vamos lá então, vem com a gente que hoje promete. Legal, galera, estamos aí então com o técnico Geninho. Geninho, daqui a pouco tem jogo do Avaí no estádio da Ressacada. O torcedor tá se preparando, tá acompanhando o programa, tá se preparando para ir para o estádio incentivar o Leão nesse momento do Avaí que tá no momento, hein, Geninho? O Avaí vem bem. Graças a Deus, nessa reta final o time se encaixou. Acho que o grupo está muito consciente do momento. Geninho, você sabe que aqui a resenha é diferente, então vamos falar da carreira do Geninho. O Geninho já teve passagens aqui por Santa Catarina. Eu estive no Blumenau, naquela época do Collor, né? Sim. O Blumenau havia feito um investimento muito grande no time, nós íamos, inclusive, liderando a competição, tinha um time muito bom. Minha zaga era Neymar e André Luiz, um do Grêmio e um do Internacional. Olha só, era o Beck? Nós tínhamos um time, jogávamos inclusive naquele campo antigo, né? Estava terminando o campo do SESI, né? Certo. Tive o convite e voltei aqui em 2004, aí fiquei um período um pouco maior no Avaí, conseguimos o acesso, coisa que eu espero repetir agora, né? Espero colocar de novo o Avaí na Série A. Ô Geninho, a gente tá vendo uma foto tua aí, que eu já te mostrei quando era goleiro. Bigodão, hein? Eu passei um período muito grande de bigode. Quando nasceu meu filho, meu primeiro filho, deixei o bigode. Eu devo ter ficado uns 10 anos de bigode. Muita gente, inclusive, pergunta, cadê o bigode? Onde anda o bigode? Eu joguei muito tempo. Foi quando eu saí do Botafogo. O bigode começou no São Bento. Metia terror aquele bigode, não? Namorou muito? Namorou muito? Não, o bigode apareceu depois de casado. Então aí já tava na... Como eu falei, ele foi para comemorar o primeiro filho, né? Certo. Aquele bigode era mais bonito que o bigode do Juscelino dos Santos? Em termos de bigode, é muito mais. Meu bigode tem um bigodão, né? Sim, meu bigode era grande. Meu bigode era aquele bigode meio estilo mexicano, né? Aquela coisa ridícula que hoje em dia... Hoje em dia ninguém usa mais, né? A tua carreira foi mais aonde, Geninho, como atleta? Eu joguei num período onde o jogador era ligado ao clube. O clube era dono do jogador, não tinha essa mobilidade que tem hoje. Então eu passei muito tempo, passei 8 anos no Botafogo de Ribeirão Preto. Jogou com o Magrão? Joguei com o Magrão, Semário, Lorico. Eu fiz parte daquele Botafogo de 76 que fez aquela campanha maravilhosa, não só no Campeonato Paulista, como também no Campeonato Brasileiro. Ô Geninho, você trabalhou 2 vezes na Arábia. É diferente trabalhar na Arábia? Completamente, é outro mundo. É outro mundo. Hoje não, hoje você tem Dubai, hoje você tem Abu Dhabi, hoje você tem Doha, que estão muito ocidentalizados, muito. Como a história lá para contar? Mas quem trabalhou na Arábia Saudita, como eu trabalhei, tem muita história. Conta uma aí, gente. Tem várias. Não são histórias assim... São histórias em relação aos costumes deles, né? Algum te chamou a atenção? Não, te chama. Por exemplo, você chega lá a diretoria tem um funcionário para fazer cada coisa. Tem um que te entrega a convocação, tem outro que vem ver a relação do encaixe dos jogadores dentro dos quartos, tem o que te paga o prêmio, tem o que te paga o salário. E é muito interessante esse que faz a divisão dos quartos. Porque lá nós temos alguns costumes meio estranhos, né? Então, como eu já tinha tido alguns amigos que tinham trabalhado lá, eles já me orientaram. Andar de mão dada é um? Não, andar de mão dada é uma coisa que se tornou, fez uma coisa, um carnaval muito grande em cima de uma coisa que lá não tem a maldade que muita gente acha. O andar de mão dada lá é um sinal de amizade. Certo. De uma amizade um pouco mais estreita. Não aquela amizade de oi, oi, como vai, tudo bem.
Certo. Se os amigos têm um carinho, uma convivência maior, é natural que eles andam de mão dada. Esse carinho às Só vezes que, extrapola? não, esse é o problema da divisão dos quartos, né? Que de vez em quando um é mais chegado que o outro, então é bom você não se meter nisso. Senão, de vez em quando, você de repente separa dois jogadores que têm uma afinidade muito grande. E aí? Então, como eu já tinha alguns amigos que haviam trabalhado lá, a primeira coisa que me falaram, ó, você vê a convocação, você vê teu time, você escala teu time, mas você não mexe na divisão dos quartos. Então, aí é complicado. Isso é uma coisa que quem vai para lá tem que tomar um cuidado para não criar algum problema. Que legal, daqui a pouquinho a segunda parte dessa matéria. Segura aí, hein? Olha, a política e o futebol, em muitos casos, têm relações próximas. Direto de Blumenau, Emerson Luiz analisa a situação do Metropolitano e a política da região. É isso mesmo? Chega mais, Emerson. Um abraço, Mancha, um abraço a todos ligados na RIC TV Record, boa tarde. O Metropolitano chegou em 2008 e em 2014 em quarto lugar do Campeonato Catarinense com planejamento, com trabalho físico antecipado, principalmente nessa questão clínica e física. Falamos sobre isso na semana passada aqui no Clube da Bola. E necessariamente, quando surpreendeu e quase brigou pelo título, o clube esteve envolvido com empresários, com diretores ligados à política local. Brigar pelo título é difícil, mas o Metropolitano está tentando, antes de mais nada, um planejamento. E buscou, na política novamente, o Erickson Leff, que foi candidato a deputado federal, fez mais de 43 mil votos, não entrou, mas precisa de vitrine, precisa estar em evidência, tem experiência, já foi diretor do metrô, um dos fundadores, e ele fala sobre essa possibilidade de fazer um time forte para o catarinense do ano que vem. É um desafio, né? Até porque as condições financeiras do Metropolitano não são das melhores, né? Eu ainda não tenho conhecimento por parte da presidência do clube qual vai ser o orçamento real que nós vamos ter para poder estar contratando e trabalhando. É um processo, Mancha, natural que existe no futebol nacional e mundial, o envolvimento político. E o Erickson chega para unir forças, empresários que também são ligados a partidos políticos para tentar fazer um time forte aqui na cidade para o catarinense do ano que vem. Um abraço, Mancha, um abraço a todos ligados no Clube da Bola. Forte abraço, Emerson. Hoje as redes sociais do programa estão bombando, e-mail, o Facebook, muita gente mandando abraço. Olha só, o Ceará e o Aldori Pinheiro, os dois são de Coqueiros, estão ligados aqui no programa. O Roberto Santiago, o Betinho, que é do bairro Cobrasol, em São José. Alô, Betinho, também muito ligado. E o Ricardo Luz, o Dentinho. Dentinho, manda um vídeo daquele legal, daquele engraçado que você posta aí. Manda um aqui pro clube, pô, pra gente passar aqui na tela da RIC TV Record. Fala, Fábio. Não, e é legal o seguinte, que eles estão fotografando, eles fotografam a tela, né, com a gente. Principalmente quando a Cacau tá. Principalmente quando a Cacau está. Então, já quero aproveitar, então, nessa balada aí, porque hoje está bombando, Fabiana de Souza. Acabou de me adicionar aqui nas mídias sociais. Não, Fabiana da Rosa. Ela é da torcida Elas, diz que é fã do nosso programa, diz que é o melhor programa de esporte do mundo. Fabiana, obrigado pelo querido, minha. Obrigado em homenagem à torcida Elas, vamos falar do Figueirense novamente? Vamos falar. O Figueira agora só cumpre tabela na Série B. E foca principalmente na temporada do ano que vem, 2019. O incansável Cleiton Ramos conversou papo frente a frente com o técnico alvinegro Rogério Micali. Chega mais, Cleiton. O Figueirense está pensando agora na temporada de 2019 e quem sabe voltar à Série A em 2020. Nesta semana eu conversei com o técnico Rogério Micali sobre vários assuntos. E é claro que a reformulação do elenco foi um deles. Quer finalizar bem esse ano, né, tentando ganhar o máximo possível de jogos, mas também usar esses jogos finais para poder já avaliar, tá dando oportunidade a alguns jogadores e tá vendo, né, aqueles que a gente vai ter condição de contar para o ano que vem. Micali, tu já tem mapeado alguns nomes também para, de repente, desembarcar no Scarpelli o ano que vem? Sim, nós já estamos fazendo planejamento, estamos trabalhando ali junto com o Felipe, o Cláudio, para que a gente possa já estar, né, entrando em contato com alguns, porque é tudo muito rápido, não pode perder tempo, todo mundo vai atrás de reforços. E também trabalhando dentro do nosso elenco para aqueles que a gente pretende que continue, já entrar, já contactar e já tentar aí a permanência. Muita gente não deve ficar desse atual elenco? Tu acredita nisso?
Bom, primeiro a gente tem o caso dos emprestados, vão retornar às suas equipes, a gente vai ver aqueles que nos interessam, se existe a possibilidade de retorno, mas tudo isso passa por negociação, é muito difícil de falar isso agora, mas existe aqueles que a gente tem interesse e nós vamos tentar que eles retornem para trabalhar o ano que vem e, como eu falei, se não for possível, a gente já tem uma lista também de alguns nomes que estão no mercado para nos fortalecer. Um atleta experiente aí, porque a gente sabe que tu deve olhar com muito carinho para a base do Figueirense, uma base que vem disputando aí competições. Com certeza, eu acho que o equilíbrio é importante, você usar jogadores experientes com jogadores jovens, né? Não nem pender para um lado nem para o outro, porque a gente acha, né, que não é bom. Micali, o que pode ter afetado o rendimento para o Figueirense não ter conseguido? A gente sabe que tu chegou no meio do caminho, mas bem mais da metade do meio do caminho, né? O que tu aponta como fator decisivo para o Figueirense não conseguir o acesso? O segundo turno nosso não foi bom, né? No segundo turno nosso nós temos 3 vitórias. Então, assim, é um número de vitórias muito baixo, né? Eu estou finalizando 9 jogos agora, foi 5 empates, né? Então, empatamos, pelo menos paramos de perder em casa, que era um fato também que estava comprometendo muito, mas precisamos ganhar, a gente tem empatado. E já que o Micali está pensando no ano que vem, pode ter certeza que o torcedor alvinegro vai ouvir muito esse nome, Vitor Caetano. Ele pegou muito na partida com o Guarani. Eu sou paranaense, lá do interior, no norte do Paraná, cidade de Apucarana. Eu sou esse cara assim, simples, dentro de campo, fora de campo também, e é isso. Boa sorte para o garoto e também para os demais que devem ficar à disposição do Micali no ano de 2019. Volto com você, Mancha, aí nos estúdios do Clube da Bola. Obrigado, Cleiton. Vendo essa matéria, vendo a entrevista ali do Rogério Micali, me surgiu aqui uma questão, vou dividir com o Fábio, depois eu vou girar rapidinho com o Juca e também com o Badá. O futebol tem sempre 2 lados, né, Fábio? O lado que a gente vê, o lado que a imprensa mostra, ou que a gente acompanha, né, indo ao estádio, indo ao treino, eu digo os torcedores, né? E também tem o lado dos bastidores, onde é tudo trancado a 7 chaves. Poucas coisas vazam da realidade que acontece lá dentro dos bastidores. Mas felizmente eu tenho um quero-quero, né? Que dá rasantes no belo gramado do estádio Orlando Scarpelli, como eu também tenho um quero-quero conhecido. Ensinado. Que dá, ensinado. Ele dá belos rasantes no estádio da Ressacada e onde a gente traz as informações que a gente traz durante a semana na coluna impressa e na coluna digital. E durante essa semana eu trouxe a seguinte informação do Figueirense. Primeiro na parte administrativa, Nicolas Botós vai assumir o novo diretor administrativo. Ele que fez oposição à época do Prisco, sempre na articulação, é um dos conselheiros, vai assumir o clube, inclusive ontem entrou no site oficial do Figueirense. E do departamento de futebol, e aí está incluindo o Micali, essa informação dada pelo Quero-Quero, que dá rasantes no estádio Orlando Scarpelli, o próprio Micali está reavaliando a sua permanência. Olha. Tanto ele quanto Felipe Faro, a informação é essa, pelo seguinte, eles querem ficar, tem o contrato, eles querem ficar, o planejamento é para ficar, mas se não tiver esses ajustes com relação a salário atrasado, não tiver pelo menos uma certa estabilidade para trabalhar, olha, eles estão reavaliando isso. Se o presidente do Figueirense, Cláudio Vernalha, der essa condição, der essa garantia, porque assim, Mancha, não adianta. Você pode fazer um bom trabalho e chega na hora da bola rolando, é o seu nome que está em jogo, né? Por questão de salário atrasado, por questão de grupo, por tudo isso aí. Então, é essa informação que eu estou trazendo aqui de bastidores em primeira mão. Legal, vamos dar um giro rapidinho, vamos no Oeste, falar com o Sérgio Badá. Quero perguntar para ele mais ou menos a opinião dele dessa colocação aqui que eu fiz, né, Badá? A gente sempre tem os 2 lados do futebol, né? Ou são 2 futebols, será? Um lado que a gente vê, o lado que a gente recebe da imprensa e o lado de bastidor que às vezes é meio complicado de buscar essa informação, tudo muito segredo. Rui Guimarães, nosso amigo comentarista Rui Guimarães, dizia, futebol, Mancha, é tudo uma mentirada. Tem muita verdade nisso, principalmente na questão dos bastidores. Aqui em Chapecó, por exemplo, aqui na Chapecoense esse ano, olha, muito se levantou de possibilidades, de hipóteses, tipo vestiário rachado, jogador A que não gostava do jogador B, do grupo de jogadores que não gostava do técnico, por exemplo, do Guto Ferreira,
Às vezes a gente fica sabendo algumas coisas porque tem o rádio corredor, né? Aquela fofoquinha que vaza daqui, vaza dali, é alguém que frequenta o vestiário, que escuta alguma coisa, aí comenta com o amigo comenta com outro amigo e a notícia vai girando. Agora, muita coisa que acontece dentro do vestiário, realmente a gente não fica sabendo. Não fica sabendo. E tem muita coisa, às vezes, no ambiente do futebol. Eu sempre digo o seguinte, ó, tudo começa dentro do vestiário e termina dentro do campo. Claro que se não tiver o mínimo de qualidade, aí não adianta, que pode ter um vestiário saudável, um ambiente bom. Se não tiver qualidade, lá no campo não vai fazer diferença. Agora, um ambiente saudável, um grupo fechado, um vestiário alinhado, que fala a mesma língua, que tem união, que pega junto, sabe? Faz muita diferença. Então, aqui, infelizmente, esse ano, olha, foi terrível, foi complicado. A todo momento surgia fofoca, surgia conversa de que esse não gosta daquele, que tem problema de vestiário, que teve briga dentro do vestiário, aí um confirma, o outro desmente, e assim vai. E assim estamos indo, e esse rolo todo está se transferindo para dentro de campo. É só olhar para cima da tabela, tem 18 clubes na frente da Chapecoense, olhar para trás só tem um. Então, tem muita coisa nos bastidores que às vezes a gente realmente não fica sabendo, por melhor informado que seja, esses quero-quero que o Fábio Machado aí fez referência. Gente do quero Agora aqui, tem ó. um detalhe, né? Fala, Fábio. Por exemplo, essa semana, sobre questão de vestiário, viu, Badá? O zagueiro Eduardo Bauerman, do Figueirense, disse o seguinte: é aquela história, você tem que ler as entrelinhas também, né? A gente costuma ouvir a coletiva e você tem que perceber o que ele está falando além daquilo, além daquelas palavras de praxe, vamos manter a pegada, vamos vencer. Não, ele falou o seguinte: nessa caminhada, nós desvirtuamos dentro do vestiário, nós desvirtuamos o foco. Não fui eu que falei, foi o Eduardo Bauerman. Agora, o que houve no vestiário, aí eu concordo com o Badá. Ninguém vai saber, até porque o Eduardo pode falar uma coisa, alguém vai lá, pode desmentir, só quem estava lá dentro. Tá Vou certo. saber a opinião do Juca também. Opa, o Badá quer falar? Pode falar, Badá. Não, essa semana aqui, por exemplo, só para ilustrar o que eu falei, essa semana, ontem, o Fabrício Bruno, zagueiro, que ficou o ano todo parado, se machucou em fevereiro, ele detonou o departamento médico da Chapecoense. Elogiou o departamento médico lá do Cruzeiro, que ele foi se tratar lá e fez duras críticas ao departamento médico da Chapecoense, que a gente sempre teve como uma referência aqui da Chapecoense, porque muitos jogadores vêm de outros lugares do Brasil aí para se tratar aqui, principalmente com o Dr. Carlos Mendonça, que é o chefe, digamos assim, do departamento médico. Ontem o Fabrício Bruno se queixou abertamente, publicamente, duras críticas ao departamento médico da Chapecoense. Então é isso que eu me refiro, que às vezes tem coisas lá dentro, até então a gente não sabia dessa insatisfação do Fabrício Bruno. Ele se lesionou em fevereiro, em novembro agora ele desabafou. Então ele ficou insatisfeito esse período todo. Então, às vezes, e a gente não sabia, então às vezes tem tipo de coisa dessa situação que a gente não fica sabendo, mas que causa desconforto lá dentro. O Fabrício Bruno se sentiu incomodado e desabafou em relação ao tratamento que ele recebeu aqui na Chapecoense e teve que se tratar lá no Cruzeiro. Mas, para finalizar, não concordo com o que ele falou. Não concordo com o que ele falou. Não acho que o departamento de futebol, departamento médico da Chapecoense é muito profissional, é muito competente. O Marcelo Moreno, algum tempo atrás, veio aqui se tratar com o Carlos Mendonça, então é muito competente. Eu acho que o Fabrício Bruno não foi feliz nessa sua declaração. Mas isso aí, vamos combinar que para tumultuar o ambiente é um prato cheio, né? Badá. O próprio Marco Antônio, só para completar, Mancha, desculpa, mas só para completar, o próprio Marco Antônio deu uma entrevista do Figueirense dizendo que ele não tinha sido aproveitado pelo Milton Cruz e estava sempre à disposição. Ele deu uma entrevista só para completar, para fechar esse assunto do Badá. Vamos fazer o seguinte, para a gente terminar esse giro, vamos para Joinville, né? O Juca Miguel, que tem acesso livre às dependências, aos corredores da arena e às ruas do bairro Itaú, também pode dar a opinião dele. Existe, né, esses dois lados do futebol, né? O que a gente conhece, o que a gente passa para o torcedor, a gente como imprensa, e aquilo que realmente acontece nos bastidores, né? O cara vai lá dar uma entrevista, mas na verdade a gente sabe que às vezes é tudo diferente, em alguns casos. Muitos casos, né? Mas tem um livro chamado O Lado Sujo do Futebol. Quem puder, quem tiver a oportunidade de ler, o problema é que se o cara lê um livro daquele, ele vai com outros olhos a um estádio de futebol. Mas hoje, eu já cubro o JEC aí desde 2004. Eu costumo dizer para algumas pessoas
que eu já tô com uma esponjinha, porque às vezes no mesmo dia, Mancha, chegam a ligar para mim 2, 3 diretores. Aqui em Joinville recentemente tivemos um racha aí na diretoria, aí um ligava de manhã para falar de uma coisa, outro ligava de tarde para falar de outra coisa, no final da noite ligava um terceiro diretor para dizer que nada daquilo era verdade, que as coisas estavam acontecendo. Então você tem que servir como uma esponja, você tem que ter muita maturidade, porque você precisa ouvir, absorver. E aí você tem que ir atrás, porque ouvir uma notícia, pegar um Twitter, pegar um Instagram e aí você noticiar aquilo ali sem você ter hoje a maturidade, a real noção do que é verdade, do que não é verdade, jogador de futebol, então nem se fala, um liga para um. Já teve gente aqui no JEC, 3 jogadores no tempo da Série C, o Joinville foi campeão em 2011, aí tinha a namoradinha aí os 3 meio que, um queria namorar, outro também queria, aí ficaram tudo meio que brigados, aí foi um para cada lado. Então essas coisas, elas acontecem. Os bastidores, Mancha, tem muita coisa. E esses quero que o Fábio fala aí, hoje a gente sabe que eles vão para tudo quanto é lado, então tem que ter muita maturidade, tem que ter muita consciência do que você vai ouvir, porque muita gente fala muita coisa. Tem jogador que às vezes quer se promover, que liga para dizer, não, os caras não estão me aproveitando, pô, tô aqui, aí você vê o treinador depois falar que não é aquilo, mas já cansei, Mancha, de ver os caras sentar para dar entrevista coletiva e dizer nada, 99% do que o camarada fala ali não é verdade, mas naquele momento, por alguma circunstância ou por empresário, ele tem que falar aquilo para soar bem aí para o clube ou para a torcida. Mas no futebol, meus amigos, olha, o Rui tá certíssimo, um beijo no coração do Rui, que é um cara espetacular, mas no futebol, infelizmente, acontece muita coisa errada. Legal. Tem 2 amigos que são passarinheiros, né? Vocês conhecem quem eu estou falando? 2 baixinhos. Vou perguntar para eles, fazer uma consulta se eu posso adquirir ou se eu posso ter em casa. Não sei, acho que não pode, no animal selvagem, um quero-quero. Seria considerado um animal selvagem.